Atos 9, do 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Irmãos, esse texto é o texto da conversão de Saulo, né? Que nós conhecemos como Paulo. E aqui nós vemos uma conversão genuína, verdadeira. E como Deus, Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história, os nossos conceitos. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós deixamos, né, Ele verdadeiramente fazer parte da nossa vida, Ele muda, Ele faz uma mudança tanto na nossa maneira de pensar, Ele muda também a nossa maneira de vestir, porque nós começamos a cuidar melhor do nosso corpo, a ter mais decência, que muitas vezes a gente nem ligava. Então Deus muda tudo na nossa vida. Saulo, ele tinha uma crença errada. Ele estava matando os cristãos, mas não por maldade pura e simples, mas porque ele cria que ele estava fazendo certo. Ele era um judeu, nós já falamos muito sobre Paulo, né? Mas sempre vamos falar, porque não tem como não falar dele. Ele era judeu e ele foi ensinado na linha mais dura do judaísmo, que eram os fariseus, né? Ele vinha... Então, os fariseus eram muito legalistas, eles eram muito... Naquilo que eles acreditavam, eles brigavam muito por aquilo, né? Ele tinha uma formação teológica forte, e aí eu entro muito no que o pastor costuma muito falar, né? Que a teologia em si, ela não traz vida com Deus.
porque Paulo era um teólogo, antes mesmo de ser um cristão. Mas vocês veem que a teologia ela não é significado de uma pessoa cheia de Deus. E as pessoas confundem, acham porque é teólogo. É um teólogo, então é sinônimo de uma pessoa cheia de Deus. E não é verdade. Paulo é um exemplo disso. E Paulo esteve presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro dos mártires cristãos. Ele esteve ali. Talvez ele não jogou nenhuma pedra em Estevão, mas ele estava ali como juiz, aprovando aquilo que estava sendo feito. Então, ele tinha uma crença errada. Na sua visão, ele estava defendendo Deus. Na visão de Saulo, a perseguição que ele estava causando aos cristãos era defendendo Deus, como judeu que ele era. Irmãos, e muitas vezes nós também temos crenças erradas. Nós viemos com bagagem erradas, aprendemos coisas erradas e nós precisamos nos despir de todas essas coisas para que realmente a gente aprenda de Deus. Quando Jesus o encontra ali no caminho de Damasco, Paulo tem essa transformação de mente, essa transformação de credo, daquilo que ele acreditava. Mas nós vemos aqui, por isso que eu falo que a conversão de Paulo revela uma genuína conversão, porque ele não ficou questionando. Ele se entregou para Deus da mesma forma que ele se entregava às suas crenças, com todo o coração. Nós vemos isso na vida de Paulo. Quando ele entendeu que aquilo que ele conhecia antes era errado, para ele não foi difícil abrir mão. E Paulo abriu mão não só de uma crença que ele tinha, mas ele abriu mão de uma posição social muito bem vista. Ele era muito bem visto em Israel, na sociedade. Ele tinha um alto cargo. E como ele era também cidadão romano, então ele se dava bem em Jerusalém, né, com os sacerdotes. E ele se dava muito bem com Roma, que eram os que estavam dominando Israel na época. Ele se dava muito bem, ele também era romano, então ele tinha os dois lados ali, ele era bem visto dos dois lados, então ele tinha livre acesso nos dois lados. Então Paulo, na conversão, ele abre mão também de uma posição muito confortável que ele tinha. E com certeza uma posição que lhe rendia uma vida confortável. E nós vemos no começo que ele vai até os sacerdotes pedindo se ele podia ir para Damasco, ir nas sinagogas, que era a sinagoga onde se realizam os cultos dos judeus, se ele podia ir lá e prender qualquer um que se dissesse cristão. Então, ele tinha esse poder, né? E quando ele encontra Jesus, ele tem que abrir mão dessa vida que ele tinha. Então, o encontro com Deus, ele precisa ser, da nossa parte também, uma entrega total. A nossa conversão, ela não pode ser parcial, ela precisa ser total. E o que nós vemos hoje em dia é que há uma falsa conversão. As pessoas, elas aceitam Jesus, mas não é de todo o coração. Há uma dificuldade muito grande para as pessoas deixarem para trás aquilo que não agrada a Deus. Parece que é muito difícil aquilo que Deus pede. Parece que é muito sofrido aquilo que Deus pede. Então parece assim que nós não estamos mais dispostos hoje a entregar tudo para Deus. Sendo que Deus entregou tudo por nós. Ele nos deu o exemplo de entrega, porque ele mandou Jesus, que se entregou por nós como homem e que se entregou por nós até a morte e morte de cruz. Então é o exemplo de entrega total. E nós parece que hoje
não há essa disposição de uma entrega total. O cristão de hoje, quem aceita Jesus hoje, isso se deve muito ao cristianismo que é pregado hoje. Então, quando se entra no cristianismo de prosperidade, de bênção, dessas coisas, as pessoas vêm até Jesus não porque querem uma mudança de vida, porque querem Jesus sendo o centro da vida delas. Não por isso. Elas vêm para Jesus porque querem os benefícios que Jesus pode dar. Elas querem a prosperidade, elas querem as profecias. Claro que as pessoas querem só profecias boas, né? Se alguém for profetizar e profetizar alguma coisa ruim, disse até, não pode ser de Deus. E se nós formos ver no Antigo Testamento, quantas vezes que Deus mandou seus profetas trazer palavras duras para o povo, duríssimas. Mas hoje parece que se a profecia não agradar, acho que aquele lá não é muito de Deus, né? Porque as pessoas querem ouvir só o que agrada ao coração. Então parece que a conversão de hoje não é mais genuína, não é mais autêntica, não há uma mudança de vida, não há uma mudança de caráter, não há uma mudança de posição. Ela continua acreditando no que ela acha que é. Hoje em dia está muito difícil nós vermos conversões que realmente são genuínas. E a de Saulo foi genuína. Porque quando ele encontra com Jesus, ele muda radicalmente a sua vida. Em todos os sentidos. Tanto na sociedade, quanto na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Então é isso, porque não há como a gente se entregar para Jesus e não haver mudanças na nossa vida. Não há como. Nós viemos para Jesus e Ele nos aceita como estamos naquele momento. Mas depois há um processo na nossa vida que Deus vai nos moldando conforme Ele quer, para que nós sejamos como Ele quer. Então, Jesus nos aceita com toda a carga que a gente vem, mas não quer dizer que nós vamos continuar da mesma forma. Se a gente continuar da mesma forma, é porque tem algo errado na nossa conversão. Porque conversão, já diz, conversão é mudança. Eu estava indo por aqui, eu mudo o caminho. Então, tem que haver uma mudança. Então, se eu não abro a minha mente para a palavra de Deus, se eu não abro o meu coração, por quê? Porque às vezes eu preciso abdicar da minha posição na sociedade. Porque ainda hoje, por mais que se pregue ao contrário, ainda há discriminação, sim, com o nome de Jesus. As pessoas ainda olham para a gente e dizem, não é possível que você é cristão. Sério que você não faz tal coisa? E a gente muitas vezes passa de chacota. É humilhado. Sério que você não bebe? Sério que você não faz tal coisa? É tão comum. E a gente tem que dizer não. Então, se isso não acontece na nossa vida, há algo errado com a nossa conversão. Porque Deus, Ele vem e nos transforma totalmente. Totalmente. Deus, Ele vem e nos molda. Uma conversão genuína é quando Deus nos molda. Molda tudo na nossa vida. É por isso que Deus, ele perdoa todo tipo de pecado. Não importa o tamanho do pecado, né? Não tem pecadinho ou pecadão. Deus perdoa qualquer pecado que a gente tenha cometido. E hoje nós estávamos ouvindo o testemunho de um bandido, né? E aí eu fiquei pensando, aos olhos humanos, ele não valia nada. Aos olhos humanos. Aquela pessoa lá não valia um vintém. Mas aos olhos de Deus ele tinha valor. E Deus foi e chamou ele lá dentro do presídio. E Deus buscou ele lá. Quer dizer, às margens da sociedade. Deus foi lá e o salvou. Então nos mostra que para Deus não importa o pecado. Ele perdoa. Se é grave, se não é, Deus perdoa. Só que tem que haver mudança na pessoa.
Deus salva um assassino, salva, mas essa pessoa jamais pode matar de novo. Ela jamais pode ter a mentalidade que ela tinha antes. Irmãos, é importante a gente salientar nessa visão que quando a gente se converte, a gente não vira do lado avesso. No outro dia já não faço mais nada de errado e já estou tudo certinho na minha vida. Não é assim. O que precisa acontecer na conversão? É o que aconteceu na vida de Paulo. Quando ele se converteu, ele mudou posicionamento. Aquilo que ele não sabia que estava praticando errado, depois da conversão, algumas coisas ele ainda praticou de errado, pode ter certeza disso. O texto aos Gálatas diz que ele subiu novamente, que ele foi usado, 14 anos depois. Então ele passou 14 anos sendo moldado por Deus. Mas o posicionamento dele, a partir da conversão, foi: aquilo que eu for confrontado e eu estiver errado, eu mudo na hora. Não quer dizer que eu não peque mais. Mas é esse o posicionamento dos cristãos que está em falta. A pessoa é conscientizada do erro, pois ela combate aquilo e rebate e acha um monte de coisa, e para se manter no erro, dizendo que está certo, mas está errado. É esse posicionamento que está difícil de ver hoje nos cristãos que se convertem hoje. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de nós, João 14, ele diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, gente, a partir do momento que alguém te alerta, isso aqui é errado, o Espírito Santo já te fala aqui dentro, isso aí é errado. Mudei, não faço mais. Eu não vou mais. Como é errado? Eu só faço isso na minha vida. Como que? Imagina, isso aqui, quantos que fazem também? Como é que pode ser errado? Não é isso. Se os outros fazem, eu deixo de fazer. O importante é que se está errado aqui e eu estou fazendo, eu vou deixar de fazer. Então eu não posso ficar questionando se os outros fazem. Não. A genuína conversão é isso. Não importa se os outros fazem. Eu não faço mais. Então muda o posicionamento. E isso tem que estar muito firme no nosso coração. E é por isso que a gente trabalha firme no discipulado. Porque é onde que as pessoas vão ser conscientizadas ou confrontadas com seus pecados? É no discipulado. É na escola bíblica. Aí eles vão aprender os valores de Deus, os valores bíblicos, para poder passar a viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Então a conversão, ela precisa ser genuína, verdadeira. Mas ainda pode ser que a pessoa pratique algum pecado? Pode ser. Mas a hora que ela for confrontada com aquele pecado, pois para na hora. É o que Paulo fazia. A gente vê na internet muita besteira, mas algumas coisas são reais, Eu vi uma frase esses tempos atrás que é real, que diz que antigamente, quando o pastor pregava e falava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. E é mais ou menos assim mesmo. Isso tem acontecido. Porque nós temos uma mentalidade muito, muito humana. Claro que essa mentalidade é porque satisfaz o nosso desejo. Que a gente se baseia, como o pastor falou, no outro. Mas o outro lá, o pecado do outro é bem maior que o meu. E aí, vão os dois para o inferno. Essa é a realidade, irmãos. Porque não existe pecadinho ou pecadão. O pecado leva para o inferno. Se o do outro é mais feio, o seu você acha que é mais bonitinho, o destino é o mesmo. O nosso padrão de santidade não é o irmão da igreja, não é a liderança, não é nem o pastor. Claro que os bons exemplos a gente sempre tem que admirar. Mas o nosso padrão de santidade não é humano, é divino. O nosso padrão de santidade é Deus. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão de santidade de Deus. Se vocês quiserem me ter, vocês têm que andar como eu desejo. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão de santidade de Deus. Não vai mudar. Não é porque nós estamos no século 21 que mudou o padrão de Deus. Não mudou.
Hoje, como eu falei, por causa desse evangelho que tem sido pregado e está na mídia, um falso evangelho, né? De vida cristã fácil. A vida cristã nunca foi fácil, por quê? Porque se hoje a sociedade não é como aquela época que há pessoas que vêm nos matar, somos perseguidos por falar de Jesus, mas toda entrega para Jesus mexe com a nossa estrutura, porque nós temos que abrir mão de muita coisa na nossa vida, no nosso interior. Aqui dentro Deus faz uma revolução. Então, se essa revolução não acontece no meu caráter, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, então, peraí, há algo errado na minha conversão. Saulo, ele tinha todo o poder nas mãos e ele abriu mão. No capítulo 19, se nós continuarmos lendo aqui, logo depois, diz assim, ó, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o viam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomavam conselho entre si para o matar. Tá vendo? Alguns dias, diz muitos dias, né? Um período de tempo. E aquele que perseguia se tornou perseguido. Logo já no começo da sua conversão, já mudou totalmente de um extremo a outro extremo. Aquele que tinha o poder na mão de matar, agora tinha que fugir para não ser morto. Então a vida de Saulo foi de um extremo ao outro em pouco tempo. Em pouco tempo ele mudou, e as pessoas, quando viam ele falando de Jesus, falavam, mas peraí, não é ele que mandava matar, prendia as pessoas que falavam de Jesus? E agora ele está falando de Jesus? Eu imagino como foi para Ananias, né, ir lá orar por Saulo. Ele só foi porque Deus veio e falou diretamente com ele, né? Porque eu acho que se fosse outra pessoa indo lá chamar, ele não ia, não. Eu, que é isso? Ele mata nós. Agora você quer dizer que eu vou lá orar por ele? Então imagina a situação de Ananias aqui, né? Ele foi porque foi o próprio Deus que mandou ele ir lá. Mas Saulo teve uma transformação, irmãos. Isso é transformação de mente. Ele mandava matar quem falasse de Jesus. Agora ele próprio fala de Jesus. Então, olha como a conversão mudou a sua maneira de ver Deus, de ver as coisas ao seu redor. Então, se não é essa transformação na nossa maneira de ver as coisas, nós precisamos rever a nossa conversão, rever os pontos em que nós realmente não estamos nos entregando para Deus totalmente, porque a conversão é isso, é uma entrega, dizendo para Jesus, olha, eu tentei levar a minha vida sem você até aqui, mas agora eu preciso de ti. Mas este falso evangelho que se prega hoje, eu falo hoje, irmãos, porque quando eu nasci, meu pai já era convertido, minha mãe ainda não, mas meu pai sim. Então eu cresci na igreja desde pequenininha. Então eu conheci um evangelho diferente do que a gente vive hoje em dia. Era um evangelho mais duro, talvez muito rígido em algumas coisas, né? Mas era certo. Era certo. O cristão, ele tinha que ser exemplo na sociedade. Tinha que ser dar bom testemunho. Eu cansei de ver o pastor da igreja que eu frequentava com meu pai, ele era linha dura, pastor Eduardo, que já faleceu.
meu primeiro pastor, ele era linha dura, irmãos. Ele não hesitava em chamar a atenção do púlpito. Hoje eu sei que é errado isso, né? Exagerado, mas naquela época o pastor fazia assim. Eles faziam isso, porque era inadmissível um cristão que desse mau testemunho. Não era aceito na igreja. Não era aceito na igreja um cristão que desse um mau testemunho. Se saiu de uma rigidez muito grande, né, de usos e costumes também, que algumas igrejas tinham, que era muito pesado, e daí foi para o outro extremo. Não houve o equilíbrio dessa passagem do muito rígido, já foi para o muito liberal, entende? Não houve um equilíbrio aí. E aí foi muito fácil de implantar essa teologia que nós temos hoje, que é a teologia da prosperidade, que é a teologia do vem a nós, do Deus tem que fazer, do Deus tem que dar, do Deus que... E aí foram implantando esse monte de coisa dentro do cristianismo que não faz parte do cristianismo. E aí nós vemos, então, tantas conversões hoje que não são verdadeiras. Não são genuínas, não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não há mudança de vida. Há só, né, uma religiosidade de ir à igreja e, como o pastor falou esse dia, eu vou buscar a minha bênção. Porque se criou que você vai na igreja para buscar alguma coisa. Esse falso evangelho criou isso. Você não vai à igreja para dar algo, você vai para buscar. E aí se tirou, então, toda a reverência a Deus do culto, porque você não vai prestar culto, você vai lá para pegar o que é seu, entre aspas, né? Porque é isso que se prega. E aí se introduziu outras coisas que nunca fizeram parte do cristianismo, como objetos, né? Totalmente fora da palavra de Deus, né? É rosa ungida, é sal grosso, é não sei mais o quê. E eu falo para Isaías que esse pessoal tem uma criatividade que inventa cada coisa, meu Deus do céu. Que não sei de onde tira tanta criatividade para inventar coisa. Agora está meio parado. A gente não está ouvindo muita coisa, né? Mas daqui uns dias vai voltar com força a rosa ungida de novo, vocês vão ver só, porque, né, se não aparece algo novo, tem que ressuscitar os velhos. Sal grosso, gente, pelo amor de Deus. É um absurdo, porque o sal grosso, ele vem muito do espiritismo. Espiritismo usa sal grosso. O gaúcho na carne, bom demais. Na carne ele é excelente. Na carne ele é bom demais. Mas se usa, né? Tem gente que põe sal grosso no vaso, na porta da entrada da casa, porque daí, se alguém vier com mal energia, fica no sal grosso. E tudo isso aí. Isso aí são coisas no reino espiritual, superstições espíritas. Não é do cristianismo. Mas se trouxe para dentro do cristianismo. A rosa ungida, lenço ungido, sei lá mal o que é ungido, que tem tanta coisa que a gente se perde. Isso aí nada faz parte do caneta para assinar cheque. O que eles estavam vendendo esse dia que era R$1.000, que eu achei um absurdo? Nossa, não lembro mais. Eu brinco. De vez em quando a gente começa a rir, né? Porque é umas coisas assim muito exagerado, né? E a gente começa a rir. E eu brinco com Isaías e falo, tá bem, ó, para nós comprar um microfone é uma dureza, você não faz campanha. Olha aí, a gente tem que penar para comprar o climatizador em 10 pagamentos. E eu tiro o sarro deles, então você não faz campanha aí que dá, né? Mas então se achou um meio que agrada ao povo, porque essa pregação agrada ao povo. Por quê? Porque o sacrifício é melhor do que uma mudança de vida. Por isso que lá atrás, desde o Antigo Testamento, Deus já falou que o obedecer é melhor que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Mas as pessoas preferem o sacrifício, porque dá para pagar, entende? E eu não preciso mudar. Então, muita gente vai para esse falso evangelho porque é mais fácil pagar pela bênção do que ser uma bênção.
Porque ser uma bênção, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Agora, eu pagar por uma bênção, né? Faço sacrifício R$1.000, pego um empréstimo, pago uns 5.000 depois, mas... Deixa eu falar um negócio para vocês, importantíssimo. Quando eu era empresário e eu cometia um erro, esse erro me custava dinheiro. Então, eu errava, me custava dinheiro, eu tinha como pagar. Então, eu pagava pelo meu erro. E aí eu sempre falo que se fosse por dinheiro, eu não aceitaria o ministério por dinheiro nenhum na face da terra. Por quê? Porque hoje, se eu errar, eu não tenho como pagar meu erro. Eu não tenho como pagar por meu erro. Sabe por quê? Só Jesus pode pagar. Então, eu não tenho direito de errar. Quando eu era empresário, eu tinha direito de errar. E muitas vezes eu arriscava. Vamos, se perder, vai fazer o quê? Mas vou arriscar ganhar. Beleza. E agora como pastor? Como pastor não tem como. Ou você acerta ou você acerta. Porque eu não tenho como pagar pelo meu erro. Porque foi só Jesus que pagou o preço do pecado de uma alma. E o meu erro pode levar uma alma para o inferno. E eu não tenho como pagar isso. Não tenho como resgatar isso. Então, irmãos, é importante. As pessoas hoje estão pensando no evangelho de sacrifício, que paga, não sei o quê. Eu quero ver lá na hora que Jesus voltar, quer dizer, se eles vão conseguir pagar o preço da cruz. Porque só Jesus pagou. E tem um monte de gente caindo, tem um monte de gente fazendo isso, ensinando isso, e tem um monte de gente indo atrás. Essa teologia da prosperidade, ela já levou e vai levar milhões de pessoas para o inferno. Porque não anuncia a salvação em Cristo. Não anuncia o senhorio de Cristo. O Senhor, ele é mais um cumpre desejos do que um Senhor que ordena e nós temos que obedecer. Então, é importante nós saber disso. Não vamos entrar por esse caminho fácil. Por que que eu sempre falo isso, estou falando aqui de público? Porque se eu tivesse alguma intenção, eu ia segurar isso para mim. Não, eu não vou falar que eu não tenho direito de errar, né? Eu não vou falar que se eu errar, né, pode custar uma alma, né? Eu não vou falar isso porque eu vou guardar isso para mim, porque alguém pode me cobrar, né? Não, gente. Eu preciso ser cobrado mesmo nisso. Porque eu não quero errar. Eu não quero errar. Eu não vou errar, mas eu também não quero errar. É por isso que nós seguimos só o que está escrito aqui. Se está escrito, está escrito. Não está escrito, não está escrito. Não vamos inventar coisa, não. Mas é fácil? Não é. A gente é quase apedrejado muitas vezes. É que não tem mais essa prática, né? Porque se tivesse, nós estávamos lascados. O Saulo, tem muitos Saulos ainda por aí. Então, nós não temos como viver querendo pagar pela salvação. Não existe nada neste mundo capaz de pagar pela salvação. Não pense as pessoas, não vou falar nem nós aqui, né? Mas não pense as pessoas que elas conseguem comprar salvação ou vender salvação. Uma das principais malefícios que essas teologias, prosperidade entrou na igreja e trouxe, foi a falta de incentivo e de conhecer a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra nunca, jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Como eu falei, eu vim desde pequenininha de um lar cristão. Essa teologia jamais me roubaria. Eu jamais aceitei essa teologia, jamais faria alguma coisa, comprar uma rosa ungida, ou sei lá o que fosse. Porque eu sei a verdade. Então, antigamente, era escola bíblica mesmo. E as pessoas iam na escola bíblica, e era no domingo de manhã, né? Era EBD mesmo. No domingo de manhã. E ia-se a família toda. Meu pai acordava a gente cedinho no domingo para ir na igreja. Então, era muito palavra, e era incentivado a estudar a Bíblia. Meu pai, quando eu e meus irmãos mais menores, né? Nós sentávamos no inverno, lá no sul é muito frio, então a gente no inverno senta todo mundo perto do fogão de lenha para se esquentar um pouquinho, né? E a gente sentava ali, não tinha televisão, e aí meu pai começava a nos incentivar na Bíblia. O que ele fazia? Ele fazia perguntas para nós
da Bíblia, para a gente achar onde estava escrito, para a gente saber achar os livros na Bíblia. Ele procurava aqueles livros mais difíceis, né? E olha, quem achar primeiro, vamos ver quem acha primeiro. E nós lá, né, competitivos, né, um querendo achar antes que o outro, mas aí a gente foi gravando, né? Meu pai, na simplicidade dele, foi sábio. A gente foi gravando, esse livro fica depois daquele. E aí a gente foi gravando. Então se incentivava muito o estudo da Bíblia. As pregações eram da palavra, não tinha teologia, era palavra. Então se perdeu isso hoje. Então não há esse incentivo pela leitura e conhecimento da Bíblia nessas megas igrejas aí. Por quê? Porque se você conhecer a verdade, você não vai concordar com o que se prega no púlpito. Então não há incentivo. Você pergunte para essas pessoas que vão nessas igrejas, pergunte coisas da Bíblia, elas não sabem responder. Nem o básico do básico. Elas não sabem. Elas só vão saber algum versículo que enfatize aquilo que a campanha está falando em cima. Geralmente, a maioria das vezes fora de contexto, né? Mas elas só vão saber aquilo. Mas elas têm a Bíblia. Por isso que diante de Deus elas são indesculpáveis. Porque cada um de vocês aqui tem a Bíblia na sua casa. Se o pastor falar besteira e você não souber que ele está falando besteira, é porque você não tem estudado a Bíblia. Se você estudar, você vai saber a verdade. Isso matou a conversão, porque hoje você não precisa ler a Bíblia. E a conversão, como o pastor disse, é um processo. E onde que eu vou me convertendo? Estudando a Bíblia, conhecendo o Deus que eu aceitei na minha vida. Eu preciso conhecê-lo para que eu possa ter intimidade com Ele. Então, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço o Deus que eu sirvo, então a conversão minha está fadada ao fracasso. Não é uma conversão genuína. As circunstâncias ruins vieram sobre a vida de Saulo rapidinho. Rapidinho ele perdeu todo a pompa e glamour dele, começou a ser perseguido. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: recebi dos judeus 5 quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Gente, olha o que esse homem passou. Cada circunstância ruim que ele passou, mas ele jamais voltou atrás. Isto é conversão genuína. Ele podia ter todas as desculpas de dizer, não, estou sofrendo demais, vou voltar. Servir a Jesus é muito difícil. É muito complicado servir esse Jesus. Eu vou voltar atrás. Então, irmãos, nós vemos na vida de Saulo o que ele passou. E a gente, por mínima coisa, já está... não aguento mais, não aguento mais. Já estou desistindo. Paulo, ele não desistiu, ele não voltou atrás. E circunstâncias ruins na vida dele não faltaram. Jesus já deixou ele avisado, falou para ele, olha, Saulo, versículo 16, né, do texto que a gente leu, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus já avisou ele desde o começo, não vai ser fácil, meu filho. Tu vai saber que a coisa é diferente. E ele relata aqui tudo o que ele sofreu, mas ele não deixou Jesus por sofrimento nenhum. Tem muita gente que deixa Deus por cada coisa. Às vezes, irmão, nós deixamos Deus por um copo de bebida. Nem precisa ser sofrimento. Nós deixamos Deus por uma balada. Nós deixamos Deus por uma mentira, para dar um jeitinho. Nós deixamos Deus
por tantas coisas tão pequenas? Será que a nossa conversão é genuína? É verdadeira? É de todo o coração? Paulo, ele não voltou atrás e ele passou tudo que podia um homem passar nessa vida. Ele passou todo o sofrimento. Olha a importância do discipulado. Quando o Senhor chamou, esse é o método de Deus trabalhar. Ele já disse, eu vou te mostrar o quanto importa você sofrer pelo meu nome. As pessoas, quando estão ensinando, né, o novo convertido, eles querem camuflar. Não, é só alegria, é só alegria. Não, é só, deixa, você vai ver. É só bênção, é só bênção. O método de Jesus trabalhar não é esse, não. Ele já chegou e rasgou o verbo. Falou, ó, você vai me servir, mas você vai ver o que é sofrer, hein? Você vai ver o que é bom. E nós estamos seguindo outro método. Qualquer outro método não é método que o Senhor usa para evangelização. Paulo era um novo convertido. Saulo tinha recém-se convertido. Acabou de ter um encontro. Eu vou te mostrar o que importa sofrer pelo meu nome, viu? Seu bonitão. E nós estamos querendo camuflar o sofrimento da vida cristã. Gente, nós não podemos fazer isso. É por isso que quando eu trago uma mensagem, eu trago a verdade do texto. Doa a quem doer. Quando eu vou trabalhar em aconselhamento, eu trabalho a verdade nua e crua. Doa a quem doer. Quando eu vou discipular alguém, eu trago a verdade da palavra. Doa a quem doer. Ah, mas ele pode desistir. Então, que desista. Porque olha o que o Paulo sofreu mesmo. O texto aqui diz assim, eu vou mostrar para você o que importa sofrer pelo meu nome, mas depois vocês viram o que ele sofreu. Ele mesmo relatou. Se ele tivesse ensinado, não, é só sombra boa, água fresca, pode vir que não tem problema nenhum. Vocês acham que eu não ia desistir? Com 3 vezes 39 chibatadas, a gente saía correndo. Na primeira 39 eu já, não, isso não é pra mim, não. Deixa eu voltar, que não tá bom esse negócio aí, não. Método de ensino, nós temos que pegar com Cristo. Se nós não usar os métodos de Cristo, nós não levamos as pessoas a Cristo. Podemos levar para qualquer outro lugar, menos para Cristo. Lucas 9, 62 diz assim, e Jesus lhe disse, quem está falando? Jesus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é Jesus que disse isso. Quer dizer, aquele que decide por Jesus, mas olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Saulo se tornou o grande Paulo das cartas e que é referência nossa hoje, porque ele não olhou para trás. Mesmo que as circunstâncias foram terríveis, mesmo que ele sofreu, mesmo que lutas vieram, perseguições vieram, ele não olhou para trás. O que tem nos tirado da presença de Deus? Uma pergunta. O que tem te tirado da presença de Deus? Qual é a tua desculpa? Ou qual é o problema tão grande que tem te tirado da presença de Deus? Não arrume desculpas, irmãos. Deixa Deus completar a obra na tua vida, mesmo que seja dolorido. E lembre-se, circunstâncias elas vêm e vão embora. Mas a presença de Deus na nossa vida, essa tem que ser permanente. Ela não pode ser momentânea. Porque momentos ruins todos nós passamos, seja numa coisa ou em outra. Mas a presença de Deus, ela tem que ser permanente. Ela não deve oscilar, conforme a nossa vida oscila de circunstâncias. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está. Mas a nossa vida com Deus tem que estar sempre igual, independente das circunstâncias. O que tem te tirado da presença de Deus? Reveja. E mude os teus conceitos. Isto é conversão genuína. É deixar Deus mudar os nossos conceitos e nós viver com os conceitos dele, com a maneira dele pensar, com a maneira dele agir, com a maneira dele fazer as coisas. Amém?